O misterioso nascimento de Jesus. Capítulo 11. Materialização de anjos. Quarta parte. Mostrando ainda mais aparições de anjos materializados, continuaremos a falar sobre o terrível acontecimento ocorrido nas cidades de Sodoma e Gomorra. Supomos que a mulher de Ló deve ter parado e olhado para trás, procurando ver o que estava acontecendo em Sodoma, enquanto seu marido e suas filhas corriam. Como relata os versículos 16 e 17 do capítulo 19 de Gênesis, os anjos instaram em que partisse ainda de madrugada e que deixassem tudo para trás. E apressando isso, pegaram nas mãos de Ló, da sua esposa e das suas duas filhas. Recomendaram que não parassem nem olhassem para trás, senão pereceriam. Se houve uma desintegração atômica das cidades de Sodoma e Gomorra, certamente a esposa de Ló foi atingida, ocorrendo a desintegração de todas as moléculas de seu corpo, ficando reduzida, então, a uma coluna de sal. Observamos que o enxofre é um elemento atômico, tem número 16 e a massa atômica 32,006. O texto confirma que os espíritos podem tocar e ser tocados fisicamente. E o exemplo de um anjo pegando nas mãos de seus socorridos não deixa dúvidas. Não se trata de uma visão efêmera, ilusória, que impressiona os olhos humanos. Eles se tornaram realmente matéria concreta. Portanto, é de se concluir que os anjos dispõem de uma força poderosíssima que pode ser exercida sobre pessoas ou coisas capazes de não só criar, mas também de destruir. É a força ativa de Deus, pela qual ele realiza seus propósitos e executa sua vontade por intermédio dos seus anjos, os componentes da corporação chamada Espírito Santo. Ele foi usado na criação, inspirou a escrita da Bíblia, gera, unge membros do corpo de Cristo, capacita e guia hoje o povo de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Ezequiel, capítulo 11, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 a 8. 2 Coríntios, capítulo 1, 21 e 22. E Gálatas 5, 16 e 18. Outro relato de materialização de anjos está em Juízes, capítulo 13, versículos 2 e 3, versículo 5, depois o 15 até o 18 e o último 20. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que conceberás e terás um filho. Sobre sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixe que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua esposa, aquele acontecimento caíram em terra sobre seus rostos. O episódio do qual extraímos a parte acima ocorreu quando da aparição de um anjo a Manoá e sua esposa, pais de Sansão, que havia ser considerado o homem mais forte do mundo. Sansão atuou como um dos mais notáveis juízes de Israel. Dizem alguns que a fonte da força extraordinária de Sansão não estava realmente em seus longos cabelos, mas sim no que eles representavam, ou seja, o vínculo especial de Sansão com Deus, qual nazireu.
Foi essa relação que permitiu a Sansão carrear energia física para derrotar os filisteus, que estavam entre os maiores inimigos declarados de Israel. A maior atuação de Sansão sobre os inimigos ocorreu quando, desobedecendo a Deus, se enamorou de Dalila, uma mulher que morava no vale da torrente de Soreque, uma israelita. Sansão revelou a ela seu nazirado e que nunca passara navalha sobre a sua cabeça, o que levou Dalila a supor que a força dele residia em seus cabelos. Vendo nisso uma maneira de obter uma recompensa, procurou os filisteus, propondo entregá-lo a eles. Enquanto Sansão dormia sobre os joelhos dela, cortou-lhe as 7 tranças. Então Sansão perdeu sua condição de nazireu e, por conseguinte, o privilégio de receber poder por meio do Espírito Santo. Após a traição de Dalila, ele foi levado preso pelos soldados filisteus. Contudo, ao correr do tempo, depois de mostrar grande arrependimento pela desobediência, foi perdoado por Deus e sua força voltou a ele, ainda na prisão. Seus cabelos voltaram a crescer, fato esse ignorado por seus captores. Ao ser exposto como espetáculo público no enorme templo do deus Dagon, Sansão se apoiou em 2 colunas que sustentavam o templo. Em oração pediu a Deus: por favor, lembra-te de mim e fortalece-me só mais esta vez, por favor, ó tu, ó verdadeiro Deus, e vingue-me eu dos meus inimigos, morra a minha alma com os filisteus. Com isso, Sansão se firmou nas 2 colunas do meio, em que o templo se fundava firmemente, e foi segurá-las, uma com a sua direita e a outra com a sua esquerda. E, empurrando as colunas, todo o templo se desabou sobre mais de 3.000 filisteus, de modo que os mortos que Sansão entregou à morte ao ele mesmo morrer, vieram a ser mais do que os que entregara à morte durante a sua vida. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 30.